Agora vamos entrar aí na parte dos cuidados nutricionais, da atenção mesmo da alimentação, do que a gente deve ter quando a gente começa a ter, então, essa alteração na glicemia. Então, mesmo a pessoa não tendo ainda o diabetes, mas se tiver já intolerância ao carboidrato, é uma atenção que a pessoa deve ter. Bom, então, primeira questão. Dos grupos alimentares que a gente vai considerar os 3 grupos principais, carboidrato, proteína e gordura, tá? Então, vitaminas e minerais não têm calorias, fibras também não, só que as fibras, elas estão contidas dentro dos alimentos, como os cereais integrais, as frutas, os vegetais, tá? Mas o que a gente tem que ter uma atenção muito bem clara em relação essa alteração, essa relação com diabetes mesmo, é o que? É o grupo do carboidrato, porque o grupo do carboidrato é o que vai gerar açúcar, tá? Agora, vamos lembrar, o carboidrato, então, como eu falei, é o nutriente que vai gerar açúcar para o nosso corpo. Só que existem vários grupos de carboidratos. O carboidrato, o açúcar, então, quando a gente pensa, né, no tratamento para o diabetes, o que acontece? Muitas vezes o paciente fica fixo mesmo na cabeça que não pode comer o quê? O açúcar, tá? O açúcar, na verdade, ele já se relaciona com o açúcar de mesa, a sacarose, né, o açúcar refinado, ou também doce, qualquer tipo de doce. Então, ele já na cabeça pensa que não pode o açúcar. Mas lembrando, então, que o carboidrato existem vários grupos, então vai existir o grupo dos amidos, que aí vai entrar o quê? Arroz, não só o arroz branco, mas o arroz integral. Vai entrar também batata, o grupo dos tubérculos, né? Então, vai ser batata, mesmo assim, a batata, tem a batata inglesa, a batata doce, então todos os grupos aí das batatas, mandioca, mandioquinha, inhame, cará, são alimentos, então, que vão gerar aí o amido. E temos também a parte das farinhas. Então, farinha, quando a gente for pensar, vai ser tanto farinhas refinadas, a farinha branca, como a farinha integral. Então, a farinha branca, claro, a gente já vai pensar na cabeça que é a farinha de trigo, tá? Mas tem também a farinha integral, que você vai poder pensar que é o farelo de trigo, aveia, centeio, cevada, também farinhas de linhaça, farinhas de chia, tá? Você vai considerar tudo. Fora isso, assim, biscoitos, bolos, panetone também, né? Então, tudo que tenha farinha, tudo que tenha também na sua composição, então, fubá, né? Então, farinha de mandioca, farofa. Então, tudo que tenha farinha, mesmo, então, integral ou refinado. Agora, fora isso, a frutose, aí entra a parte da família aí das frutas, que são várias frutas. Entra a sacarose, que é o açúcar de mesa, né? Então, tem o doce também, tem o mel, a maltodestrina, que a maltodestrina é um tipo de açúcar que é muito usado em indústrias de alimentos, tá? Para fazer o quê? Para usar em biscoitos, tipo recheado, nos refrigerantes, nos sucos de caixinha, em doces tipo goiabada, marmelada. Então, doces enlatados, doces em compotas, são vários grupos, então, tá? Só que cada tipo de grupo tem uma absorção diferente no nosso corpo. Como eu falei, existem vários tipos de carboidratos. Consequentemente, eu vou agrupar eles em 2 grupos. Então, o grupo dos carboidratos simples e dos complexos. Os simples, a gente vai entender o quê? Que são os carboidratos que têm uma absorção muito rápida, uma facilidade de digestão muito rápida. Então, essa rapidez varia também conforme o tipo do alimento que eu estou associando também numa refeição, tá? Então, normalmente, frutose, maltodestrina, como eu falei, amidos assim, pensando no arroz branco, tá? Não no arroz integral. E a parte das farinhas refinadas. Então, tudo isso a gente pode agrupar como o grupo dos carboidratos simples, juntamente também com os doces e com açúcar, que é a sacarose, tá? E o mel também. Agora, por eles terem uma absorção muito rápida, esse muito rápido também depende desse tipo, né? Então, se é uma sacarose, um mel, vai ter uma absorção muito mais rápida também do que o próprio, por exemplo, pão francês, do que um arroz branco. Mas
a rapidez com que ele é absorvido no nosso corpo é dentro de uns 10 minutos, ele já fica na nossa corrente sanguínea. Agora, os carboidratos complexos, como eu falei, que é o segundo grupo que a gente pode agrupar aí os carboidratos, ele, na verdade, tem agora o contrário, né? Então, ele não tem uma rapidez rápida não, uma rapidez tão elevada assim na absorção, né? A digestão é mais demorada devido à presença de fibras. Então, aí que entra o quê? A questão de consumir também um alimento integral. Então, por exemplo, pão integral, biscoito integral, arroz integral, macarrão integral, tá? Aveia, aí tem as farinhas de linhaça. Então, quando a gente tem esses tipos de alimentos presentes aí na nossa refeição, ele tem o quê? Uma absorção muito mais lenta, tá? Então, agora sim, isso quando a gente considera o alimento carboidrato isolado,